Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, lá no texto que já foi lido hoje à tarde, Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. A nossa amada e querida Igreja Presbiteriana de Pinheiros está completando 115 anos. Quem aqui veio do velho templo lá? Levanta a mão. Os naftalina, só naftalina. Nós viemos para cá em 2010, véspera do casamento da Rejane. Essa semana eu estava lembrando da história da Igreja de Pinheiros. E é uma história emocionante, viu? Principalmente quem está aqui dentro, todo dia. As nossas lutas, os nossos desafios. E eu quero convocar você a meditar comigo hoje sobre o seguinte tema: continue correndo pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E diz o texto, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém. Em 2010 nós mudamos aqui para esse prédio. Vendemos aquele terreno com o templo antigo que ficava na Fernão Dias. O terreno todo tinha 630 metros quadrados. E nós viemos para esse terreno aqui, que na época a Igreja Presbiteriana do Brasil nos cedeu em comodato, com a cláusula para a gente construir esse templo. Vendemos o imóvel lá, depois que nos mudamos para cá. Não tínhamos dinheiro nenhum. E Deus tem feito milagres pela fé na vida dessa igreja. Nós mudamos para cá. E não tinha casa para o departamento infantil. E o Milton, com o seu Aldo, e o Gesso Batega, eles compraram essa casa aqui do departamento infantil. Compraram o nome deles, financiaram para a gente pagar em 36 meses. E nós conseguimos pagar tudo. Milton está agora, juntamente com o Gessé, homens que amavam essa igreja. Eles estão assentados no estádio, vendo nós corrermos aqui. E tantos outros que ajudaram a gente aqui, que abençoaram a nossa vida. Irmãos, depois que nós mudamos para cá, nós já compramos 9 casas, que a preço de hoje seria 27 milhões de reais. E essa propriedade aqui vale mais de 40 milhões de reais. Essa propriedade aqui. Hoje nós somos cerca de 4 mil membros. Aproximadamente 2.500 membros na sede, incluindo maiores e menores, e 18 congregações. Nós plantamos mais de 50 igrejas nesses últimos 10 anos. Hoje nós somos a igreja local que mais contribui com o Supremo Concílio. A nossa junta missionária hoje, pela bondade de Deus, ela tem feito um trabalho que, se nós pegarmos o que está sendo feito de investimento, é maior do que a Junta de Missões Nacionais. Deus tem feito milagres.
Deus tem feito milagres. E a gente vê o mover de Deus por causa da visão. 70% do que nós arrecadamos aqui vai para a obra missionária. E aí você diz assim, pastor Arival, quanto é que o senhor ganha? Eu ganho o suficiente para viver sacrificialmente. Se minha mulher não trabalhasse, eu não fechava minhas contas. Porque a nossa motivação aqui não é dinheiro para pastor, é dinheiro para o reino de Deus. Nosso orçamento mensal em torno de 2 milhões de reais, todo mês. E nós não temos dinheiro aplicado, nós não temos nada, nós dependemos da oferta generosa de pessoas. Os pastores da igreja não movimentam, não pegam dinheiro. Tem um conselho de finanças que cuida de todos os pagamentos e da administração da igreja. Hoje nós temos a junta missionária, a igreja, temos a editora Hebron, que vai muito bem, já está arrecadando mais de 100 mil reais por mês no faturamento. Nós temos o polo EAD, que se nós cremos que vai ser uma força para nós alavancarmos também recursos. Deus tem sido fiel. Semana passada, uma pessoa me ligou, assistindo os cultos, pastor Arival, como é que vocês dão conta de fazer tanta obra missionária? Falei, é pela fé, meu irmão. Ele diz, eu e minha esposa, nós oramos aqui, resolvemos fazer uma oferta. Nós não somos da igreja aí, nós somos de uma cidade longe e tal. Falei, pode fazer, meu irmão. Não se constranja, não se reprima. Ele depositou 620 mil reais na conta da igreja, da junta de missões. Nós construímos um templo ontem, foi inaugurado, nós gastamos mais de 250 mil. Nós gastamos e damos, irmãos. Damos. Não é franquia, não é filial, é o reino de Deus. E se nós queremos deixar um legado para as futuras gerações, porque tudo isso aqui vai acabar. O que nós estamos fazendo é usando os recursos deste mundo para o tesouro o quê? Celestial. Celestial. E qual é o segredo? O segredo é viver pela fé. É depender de Deus em tudo. Nós não temos parceria com multinacionais. Nós temos parceria com o Tesouro Celestial. O nosso telefone é Mateus 7. Pedi, dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. E eu queria desafiar você, porque a igreja marcha pela fé. Persevera em meio às lutas. Irmãos, esse ano da pandemia foi o ano que nós mais crescemos. Mais crescemos. Em todos os aspectos. Nós estamos com um cadastro aí de 11 mil pessoas. O ministério vai fazer o contato. E eu creio que depois que voltar à normalidade aqui, nós vamos ter que fazer 5 cultos no domingo, uma escola dominical grande, porque não tem espaço, não vai ter. A igreja cresce, a igreja avança. E é tão interessante, porque o capítulo 11, se você observar aí, para encorajar os nossos crentes que estavam passando por lutas, com vontade de voltar atrás, perdendo seus bens, vivendo situações difíceis. O autor dos Hebreus fala sobre a natureza da fé e o exemplo da fé. E sabe o que ele quer mostrar para mim e para você? É que a igreja não tem outra ferramenta que não seja a fé. O justo viverá pela fé. Veja aí, por favor, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o que ele diz? 11, 6, lê comigo. De fato, sem fé é impossível. É o quê? Impossível. Se você não tem fé, se você não vive pela fé, você não agrada a Deus. Agora veja que coisa extraordinária. O que ele completa? Ele diz aí: e portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê?
galardoador dos que o buscam. Se nós queremos avançar, nós temos que ir pela fé. Nós temos que ir na dependência de Deus. Há uma frase que eu acho muito bonita. Pensamento. Ele diz assim: há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros ainda que lutam por muitos anos e são muito bons. Há, porém, os que lutam por toda a vida. Estes são imprescindíveis. Viver é lutar. Lutar pela fé. Não desistir. Não retornar para trás. Veja no capítulo 10, versículo 29 de Hebreus. Lê comigo esse versículo. Que coisa linda, que coisa extraordinária. O que diz aí? Nós, vamos ler juntos? Hebreus 10, 39. 10, 39. Não é 29, é 39. O que diz aí? Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação. Nós não vamos retroceder. Nós vamos o quê? Avançar. E vamos avançar pela fé. Pela fé. Agora vamos lá para o capítulo 12. Eu quero tirar lições aqui para nosso aniversário. 115 anos. E aqui nós temos algumas lições que são magníficas. O autor inicia dizendo, portanto. Se ele diz portanto, ele está fazendo uma conclusiva aqui. Irmãos, nós não precisamos de celebridade. Nós não precisamos de artistas. Nós precisamos de heróis. Nenhuma sociedade vive sem herói. A igreja, ela não pode viver sem os heróis. E o que é um herói? Um herói é um ser humano que faz coisas divinas. O que significa isso? Significa que a igreja, ela é constituída de heróis da fé. Homens frágeis, pessoas fracas, mas que por causa da fé, coisas extraordinárias o quê? Acontecem. É o mover de Deus, é o agir de Deus, é a soberania de Deus, é a onipotência de Deus, são os recursos de Deus sendo usados por esses que avançam pela fé. E ele vai usar uma figura muito interessante aqui. Ele diz, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A ideia é de um estádio olímpico. E esse estádio está cheio de testemunhas. E essas testemunhas que estão assentados nas arquibancadas são os heróis da fé. São aqueles que completaram a carreira e estão ali nos incentivando, nos encorajando, porque nós estamos numa corrida. E veja no texto, ele diz, portanto também nós, vistos que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Grife essa palavra, carreira que nos está proposta. O que significa isso? Significa que eu estou no estádio da vida, eu estou no estádio da história, eu estou na arena da existência, participando de uma grande competição. Tem muita gente contra nós, mas nós temos aqueles que nos inspiram, que são os heróis da fé. Essa carreira, ela não pode ser corrida de qualquer jeito, porque essa carreira nos foi proposta. Não foi eu que propus essa carreira, ela nos foi proposta. E essa carreira significa uma competição. A palavra carreira significa uma prova
rigorosa de resistência. O autor é como se ele gritasse aqui: não parem, não parem, não desistam, continue. Eu não sou espírita, nós não somos espírita, mas eu posso ouvir o Milton dizendo: pastor, vai firme. Jessé dizendo: vai, pastor. E aqueles irmãos nossos que estão como heróis da fé dizendo: nós vencemos e vocês vão vencer. Nós concretizamos e vocês concretizarão. Não desistam, continue correndo. E nós vamos para cima. E nós vamos para frente, correndo pela fé. Correndo a carreira que nos está proposta. Correndo segundo as regras de Deus. Correndo o percurso que Deus nos deu para percorrer. Correndo guardando as regras. Nenhum atleta compete de qualquer maneira. Ele segue as regras da competição. Senão ele é desclassificado. A pergunta que eu faço é: como correr melhor, mais rápido, uma prova tão difícil? Quantas vezes eu e você não sentimos vontade de desistir? Eu digo: Senhor, essa igreja de Pinheiros não é minha não. O Senhor me trouxe para cá de Recife, arrumou um monte de encrenca para mim, e eu tenho que resolver tudo. Eu vou meter um documento lá no conselho, vou pedir renúncia. Vou arrumar um emprego do Mackenzie e vou pescar. Quantas vezes, irmãos, vocês... Vamos fechar o coral, vamos desistir do coral, nessa pandemia. E o coral hoje parece que ressuscitou. Da sepultura saiu. Que bênção, voltar. Não podemos desistir, temos que continuar correndo, perseverando pela fé. A carreira que nos está proposta, ouvindo o incentivo desses que já completaram, dizendo: vocês vão conseguir, vocês vão conseguir, vocês vão conseguir, não desistam, não desistam. 3 coisas nós temos que fazer aqui. E eu chamaria dos 3 olhares. O primeiro olhar: olhe ao seu redor e se inspire naqueles que já competiram e completaram a prova. Irmãos, 38 vezes aparece a expressão em Hebreus 11: pela fé, pela fé. Se você observar bem, começa falando sobre a natureza da fé. Depois você vai descobrir que foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai citar nome por nome. Porque na igreja a gente tem uma mania de olhar para quem não presta, de olhar para as coisas erradas. E aqui o autor está dizendo: para que eu complete essa carreira, para que eu não desista, há uma grande multidão. Veja que ele diz aí: a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela declara aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu, aquilo que foi feito. Essas testemunhas são todos esses heróis da fé que estão relacionados aqui no capítulo 11. Olhemos para eles. Olhemos para Abraão, que creu contra a esperança. Olhemos para Jacó, para Isaac. Olhemos para os profetas, olhemos para os homens de Deus. Todos esses venceram pela fé. E eles torcem por nós, eles são fontes de inspiração, eles são os nossos heróis, os nossos heróis. A expressão grande nuvem de testemunha referem-se aos heróis da fé.
O que eles fazem? Eles testemunham que é possível completar a carreira, pois Deus é fiel. Se Ele nos colocou nessa carreira, nós vamos completar essa carreira. Aquela boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. As boas obras que Ele predestinou para que andássemos nelas, nós vamos realizá-las, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, olhe para os heróis da fé. Segundo, olhe para si mesmo. Todo atleta precisa melhorar o seu desempenho. Para alcançar o pódio, esse pódio aqui, não importa se você chega em primeiro lugar, em 20º, em 30º, em 100º, você tem que chegar ao pódio. Mesmo que você chegue arrastando, mas você tem que chegar. E é tão bonito isso, porque o cristão, eu e você, nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso que o impede, ou que nos impede de correr com desenvoltura. Todo atleta, quando vai correr, se é uma corrida de rua, se é uma maratona, ele tem o tênis adequado, a meia adequada, a roupa adequada, e ele vai carregando o menor peso que é possível. Essa maratona, essa pandemia, me trouxe algumas lições. É que eu posso viver sem algumas pessoas. A primeira. Desculpa, tá? Você pode viver. Mas também você vai aprender que você não pode viver sem determinadas pessoas. Você não pode viver sem isso aqui, ó. Você vai aprender a valorizar as pequenas coisas. Aí na padaria, sem máscara, sentar e dizer, eu quero um pão com 2 ovos e uma xícara de café com leite. E a gente vai descobrindo na vida que nós precisamos o quê? Nos desembaraçar. Tem crente que só vive embaraçado. Então preste atenção, ele está dizendo aqui, se você é um atleta, para você correr com desenvoltura, se livre de um monte de coisa. Principalmente do pecado que tenazmente o que nos assedia. Não sou eu que vou atrás do pecado. É o pecado que vem atrás de mim. Você está sentado na igreja aqui. E o pecado está ali o quê? Assediando. Mas não é assédio só. É assédio o quê? Tenaz. É aquele assédio constante. Intenso. E eu preciso me livrar disso. Eu preciso me desembaraçar disso. Para que eu possa correr. Irmãos, o que impede um crente correr? O que impede a carreira de um cristão não é nada menos do que o pecado, que tenazmente nos assedia. Parou por quê? Por que parou? Por causa do pecado. Pecado da perereca, pecado do dinheiro, pecado do poder, pecado da vaidade, pecado do orgulho, pecado da soberba. É o pecado. Terceiro lugar. Olhe ao seu redor e se inspire naqueles que já completaram a prova. Olhe para si mesmo e se livre, se desembarace. Desembarace a sua vida, meu irmão, do pecado. Terceira coisa. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele diz assim, versículo 2, o que é que diz aí? Lê comigo. Olhando firmemente
para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Jesus. Para correr, é preciso olhar. E ele diz olhar firmemente. O que é que significa isso, irmãos? Significa que nós temos que ter foco. Foco. Nós, para sermos uma igreja missionária, nós temos que fugir de muitas propostas aqui que chegam, porque nós temos um foco, que é Jesus. Nós temos que ter intencionalidade. E eu li um livro agora, que um pastor mandou, um seminarista, trabalhou conosco aqui, hoje é pastor no interior, um livro. O livro chama-se Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança. Ele diz assim, tem muita gente que é muito inteligente, que tem muita habilidade, mas falta o quê? Garra. Garra. E garra é paixão, garra é tenacidade, garra é resiliência, garra é ir para cima com vontade, com intencionalidade. Ninguém vence na vida sem isso. Sem isso. A vida está cheia de gente, na igreja está cheia de gente talentosa. Mas talento não ganha guerra. Talento não completa a carreira. Nós temos que ter garra. Dizer como Jacó fez, Senhor, eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Senhor, eu vou chegar até o fim. Arrebentado. Cheio de marcas no corpo, mas eu vou completar essa carreira. E eu estou olhando para Jesus. E diz esse Jesus aqui, primeiro é o autor e o consumador da fé. Quando você olha para Jesus, você vai descobrir que a sua fé, que a sua carreira tem um início e que tem o quê? Um fim. Você não vai morrer no percurso. Segundo, você tem inspiração. Inspiração. Veja que existe aqui uma lei da compensação, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Então, existe uma carreira que nos foi proposta, e existe uma alegria que nos está proposta. Uma alegria indizível, uma alegria eterna que nos está proposta. E por causa dessa alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a dor, suportou o escárnio, não fazendo caso da ignomínia, desprezou aqueles que criticam. Meu irmão, se nós aqui em Pinheiros fôssemos ouvir as críticas que nós recebemos aqui, nós já teríamos parado. Não estou nem aí. Lembra que tinha uma propaganda da GM? Ivete Sangalo. Não estou nem aí. Sabe por quê? Porque o que nós temos proposto lá adiante é muito maior. Muito maior. E aí ele diz que ele não fez caso da ignomínia e agora está sentado à destra do trono de Deus. Isaías 53 diz, ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou o quê? Satisfeito. Depois que ele viu a gente salvo, glorificado, redimido, ele diz, valeu a pena. A cruz não foi nada diante dessa alegria que eu tenho. Por isso que a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, existe o quê? Alegria nos céus. Eu quero encerrar dizendo, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição
dos pecadores contra si mesmo. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Eu gosto disso aqui, porque diz, considerai, pois, atentamente. É você olhar para Jesus e ver os detalhes daquilo que Jesus sofreu para conseguir. Para conseguir. Às vezes a gente apanha aqui, irmãos, e a vontade que eu tenho é matar. Não é suicidar. Aí eu olho para Jesus, e olho para a cruz, e aí Jesus diz, Arival, você já está morto. Você já morreu. Você é uma nova criatura. Você não pode agir assim. Você é um crente. Eu disse, então vai lá, Senhor, e resolve para mim. Porque eu estou com vontade de resolver. E se eu for resolver, não presta. Então, irmãos, nesses 115 anos, nós vamos chegar aos 230. Vamos ou não vamos? Ô Pedro, você vai ser pastor. Toma conta aqui, meu filho. O que vai ser dessa igreja mais alguns anos adiante? Os nossos filhos, os nossos netos. Eu creio que Deus tem um projeto grandioso para essa igreja. Mas é preciso que nós corramos. Que nós não desistamos. Que nós corramos pela fé. Amém, irmãos?